Depois de um tempinho, né, sem nos encontrarmos, né, a gente está de volta aí hoje. E hoje é a nossa última aula pelo Teams, né, a nossa última aula dessa disciplina, né, então a gente vai encerrar um ciclo aí né, nesse semestre. E, né, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente está hoje na nossa quarta aula prática, a disciplina de ciências morfofuncionais, o sistema tegumentar, locomotor e reprodutor. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, né? E dentro desses temas, né, tão importantes aí, nós vamos estudar um pouquinho sobre a histologia desses sistemas, né, e as estruturas que estão presentes nesse sistema, e sempre correlacionando com as suas funções, né, com as funções que executam, né, dentro do nosso corpo, né. E aí, uma das grandes funções do sistema reprodutor é a função de perpetuação da nossa espécie, né? Então, sem esse sistema, seria impossível, né, ter a perpetuação da espécie. E dentro dessa grande função que tem o sistema reprodutor, nós temos também a função de produção, né, de hormônios sexuais masculinos e femininos, que é a progesterona e o estrogênio, e também são responsáveis, né, esses hormônios são responsáveis por controlar e por regular várias funções do nosso corpo, né? Um exemplo, né? Esses hormônios são responsáveis pela de barba nos homens, pelo engrossamento da voz, o aparecimento de pelo, o crescimento das mamas. Então, esse sistema ele envolve uma série de funções para o quê? Para a manutenção do nosso corpo, né? E aí, geralmente aquelas mulheres, né, que entram na menopausa, que é o quê? A diminuição da produção de hormônios, né? O que acontece com essa diminuição de produção de hormônios? Vem ocasionando o quê? Aparecimento de sinais e sintomas, né? Queda de cabelo, né? Uma irritabilidade, oscilações de humor, isso tudo é proveniente aí da falta de hormônio. Então, a gente só quis citar esse exemplo para vocês entenderem que por trás disso, eles são responsáveis por controlar uma série de reações do nosso corpo, né? Então, quando não há produção desses hormônios, o que? Desestabiliza o nosso corpo, né? E aí vai aparecendo alguns sinais e sintomas aí que são prejudiciais aí para o nosso organismo. Então, a nossa função de hoje, né, a função da nossa aula de hoje, o objetivo da nossa aula de hoje é estudar o sistema reprodutor masculino e feminino. E aí eu vou compartilhar com vocês a aula. Se vocês tiverem alguma dificuldade aí, vocês me sinalizem, podem me sinalizar pelo Zap, não tem problema não. Conhecer quais são os procedimentos dessa aula. Nessa aula, nós vamos então conhecer e identificar as características histológicas das estruturas que compõem o sistema reprodutor masculino e também o sistema reprodutor feminino. Além dessas características histológicas, nós vamos também observar as características anatômicas desses dois sistemas, tá? Do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino. Então, aqui, o objetivo é avaliar, observar aqui, conhecer as principais características histológicas e também as principais características anatômicas do sistema reprodutor. Para isso, então, nós vamos para o nosso primeiro procedimento, né, a primeira parte da nossa aula, que vai
ser a observação das características histológicas das estruturas do sistema reprodutor. Aqui, sempre que eu falo de sistema reprodutor, a gente vai ver tanto no reprodutor masculino quanto no reprodutor feminino, porque nós temos características tanto histológicas como anatômicas diferenciadas. Então, aqui nós vamos, nesse primeiro procedimento, nessa primeira parte da aula, fazer o estudo e a exploração de lâminas histológicas digitais. Quais são as lâminas que nós vamos aqui fazer essa observação? Aqui a lâmina de testículo e epidídimo, a lâmina de próstata, a lâmina de pênis, aqui para verificar, né, essas características no sistema reprodutor masculino, e também a lâmina de ovário, da tuba uterina e do cordão umbilical, avaliando aqui estruturas do sistema reprodutor feminino e aqui do cordão umbilical, estrutura que aparece, né, naquele período da gestação na mulher, tá? Então, essas são as lâminas que nós vamos observar as características histológicas. Para isso, então, nós vamos utilizar o Imagescope, que é o software que nós vamos utilizar para observação dessas lâminas digitais, e após essa observação das lâminas, de cada uma dessas lâminas, deverá ser feito aí um esquema, né, ou um desenho mesmo da imagem que está se observando, e não esquecer de colocar a legenda, identificar as estruturas que estão sendo aí observadas. A nossa primeira lâmina dessa parte de análise histológica é a lâmina de testículo e de epidídimo, que são estruturas que fazem parte do sistema reprodutor masculino, tá? O testículo aí, na verdade, o testículo, ele vai estar dentro de uma região, de uma bolsa que nós chamamos de escroto, tá? Que é uma estrutura na forma de um saco, e é aí no testículo que nós vamos ter, né, a produção do espermatozoide, tá? Então, vai ser aqui no testículo que nós vamos ter a produção do espermatozoide, que é, né, aqui a célula, o gameta masculino, tá? Então, aí nesse local nós teremos a formação, a produção dos espermatozoides. Então, no testículo, nós vamos observar o quê? A presença da túnica albugine, como que é a sua constituição, a túnica própria, a presença dos túbulos seminíferos, né, aí que vai conter o epitélio germinativo, e também vamos observar o tecido intersticial, né? Por quê? Porque aqui no tecido intersticial, o que a gente vai procurar? As células de Leydig, que são células que produzem, né, que secretam a testosterona, tá? Secretam a testosterona, que é importantíssimo para o funcionamento desse eixo reprodutivo. E aqui no epitélio germinativo, a gente vai ter lá as nossas células germinativas, elas vão estar em diferentes estágios de desenvolvimento, e a gente encontra também no epitélio germinativo algumas células que nós chamamos de células de suporte, células de Sertoli ou Sertoli, tá? Então, essas células são células de suporte que nós encontramos aí no testículo. Além do testículo, nessa lâmina nós vamos observar o epidídimo. O epidídimo é o local onde nós vamos ter a maturação desse espermatozoide. Então, lá no epidídimo, nós temos a maturação do espermatozoide. Tá? Então, essa estrutura, a grande importância dela no sistema reprodutor masculino é exatamente essa. Lá nós vamos observar o ducto epididimário, tá? Nós vamos observar o epitélio pseudoestratificado colunar com a presença dos estereocílios, e também, né, aí nós vamos, se possível, a gente vai tentar observar ali a presença de espermatozoides aí no ducto dessa estrutura, tá? Que é uma estrutura pequena, que tem aí em torno de 4, 5 centímetros, ok? E é o local onde nós vamos ter a maturação do espermatozoide e onde eles vão ficar, né, nesse período, vão ficar aí um período entre 12 a 21 dias, tá? Então, a outra estrutura que nós vamos observar vai ser o epidídimo. Então, nessa lâmina a gente vai observar testículo e também vai observar
o epidídimo. Vamos então para o nosso laminário digital, vamos lá buscar a nossa lâmina. Buscando a nossa lâmina de testículo e epidídimo, então essa é uma vista geral da nossa lâmina. Nós temos aqui, né, vamos observar aqui o que a gente encontra nessa estrutura. Isso aqui, ó, é o testículo, isso aqui é o epidídimo, tá? Então essas são as estruturas que nós vemos nessa vista aí mais geral. Aqui, ó, essa camada rosinha bem fininha que a gente vê aqui, né, que está circundando aqui, ó, o testículo, essa daqui é a túnica albugínea, ok? E dentro aqui, ó, nós temos o quê? A presença dos túbulos seminíferos. Esses túbulos são túbulos, né, que são enovelados, tá? Então, essas são as características que a gente observa aqui. Vamos aumentar um pouquinho para a gente observar aqui. A gente tem, vamos primeiro começar aqui pelo testículo. Então, aqui, ó, a gente observa exatamente isso, ó. A presença da túnica albugínea, essa linhazinha rosinha aqui, ó, é a túnica albugínea. Aqui dentro, tudo isso aqui é túbulo seminífero, tá? Então, a túnica albugínea está circundando aqui esses túbulos seminíferos. Vou aumentar mais um pouquinho aqui para a gente observar. Vamos correr aqui a nossa lâmina, lá para aquela região onde a gente tem a túnica. Vou diminuir um pouquinho para a gente achar mais fácil. Então, aqui, ó, na região onde eu tenho a túnica, vou aumentar um pouquinho para a gente observar. Então, aqui, ó, eu consigo observar a túnica albugínea, né? A túnica albugínea que é uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado que circunda aqui os túbulos seminíferos. Se eu olhar aqui o meu túbulo seminífero, o que eu consigo observar? Deixa eu achar um bem bonito aqui pra gente. Aqui tem um bem bonitão. Ó, então aqui tudo isso é túbulo seminífero. Então aqui, o que eu vou observar? A luz do meu túbulo seminífero. Então, é aqui nessa luz que eu vou encontrar os espermatozoides, né? O luz ou lumen do túbulo. Aqui entre um túbulo e outro, nesses pedacinhos aqui, ó, entre um túbulo e outro, ó. Deixa eu tentar marcar aqui, ó. Nessas regiões aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o tecido intersticial. Então, vai ser nessas regiões que eu vou encontrar células de Leydig, tá? Então, é um tecido conjuntivo frouxo que eu tenho aqui, ó. Aqui é tecido conjuntivo frouxo. Eu vou ter aí a presença das células de Leydig, que são células que nós falamos que são mais poliédricas, tá? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, é célula de Leydig. Isso aqui, tá? É célula de Leydig. Se a gente correr aqui, a gente vai conseguir observar, ó, célula de Leydig. Essa aqui tá bem bonita, ó. Tá? Então, essa aqui é uma célula de Leydig. Então, essas células são células que são mais... O formato delas é mais poliédrica e ela tem um núcleo mais esférico, ó, se a gente observar, um núcleo mais esférico aqui, ó, mais ovoide, tá? Então, elas estão aí nesse tecido intersticial, que é um tecido que nós falamos que é classificado como tecido conjuntivo frouxo. Além aqui, né, dessas estruturas, o que mais eu consigo observar aqui no meu testículo? Nós vamos observar aqui né, aqui circundando aqui todo o meu túbulo seminífero, eu vou ter o quê? Eu vou ter a túnica própria, tá? Então, a túnica albugínea é aquela que vai circundar todos os túbulos seminíferos, e aqui, ó, em cada um deles, eu consigo observar, ó, essa camadinha aqui, ó, que vai contornando o meu túbulo seminífero, ó, tá? Então, essa daí é a túnica própria. Ela tem, né, ela tem muita fibra colágena e ela também tem essas células, ó. Se a gente olhar umas células mais compridas, ó, que tem um núcleo mais alongado, essas células são chamadas de células mioides peritubulares, tá? Então, elas são mais achatadas e tem esse núcleo, né, mais alongadinho aqui, mais elíptico, e são também células contráteis. Além dessa estrutura, nós vamos ter aqui, ó, isto daqui é o epitélio
né, germinativo, tá? É aqui que eu vou ter, ó, as minhas células germinativas em diferentes estágios do desenvolvimento, né? Então, se eu for começar daqui da região mais externa em direção aqui ao lúmen do meu túbulo seminífero, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar a minha túnica própria aqui. Essas células mais basais aqui, elas são chamadas de espermatogônias, né? São as células mais primordiais, então que eu tenho as espermatogônias, e aqui, ó, mais acima, eu já começo a observar os espermatócitos, desculpa, tá? Então eu vou ter mais aqui na periferia a espermatogônia, e esses aqui são os espermatócitos. Para a gente conseguir diferenciar se é espermatócito primário ou secundário, ou mesmo se é uma espermátide, a gente precisaria, né, aqui de um aumento muito maior, tá? Para que a gente conseguisse observar e diferenciar essas células entre si, tá? Então, aqui, o que nos interessa é saber que isso é um epitélio germinativo, nós temos aí os gametas, né? As células germinativas em diferentes estágios de maturação, essas mais redondas, né, com o núcleo mais redondo, aqui mais escuro, são as espermatogônias, essas são os espermatócitos, e aqui, ó, nós temos os espermatozoides, tá? Então, existe, né, aqui se a gente tivesse condição de aumentar ainda mais aqui, a gente conseguiria ver aqui, ó, os espermatozoides e conseguiria definir aqui nesse epitélio qual é espermatócito primário, qual é espermatócito secundário, a espermátide, a gente conseguiria fazer essa diferenciação aí nesse epitélio, tá? E nós temos, além dessas células germinativas, nós vamos encontrar aqui também no túbulo seminífero, ó, se a gente olhar aqui, ó, olha como essa célula ela é um pouquinho mais diferente, está aqui no meio das células germinativas. Essa célula aí é a célula de Sertoli, tá? Elas são células colunares, o núcleo é grande, tá? O núcleo dessa célula aqui é grandinho, então elas são células maiores, ó, aqui um núcleo grande e também um núcleo mais ovoide, mais ligeiramente irregular, tá? Então, são as células de Sertoli que estão aí também presentes nesse epitélio germinativo. Continuando a observar essa lâmina, nós vamos agora diminuir aqui para a gente observar, olha quanto túbulo seminífero nós temos aqui, tá? E nós vamos olhar aqui mais do lado da nossa lâmina, que é o local onde nós vamos ter aqui, ó, o epidídimo, tá? Então, aqui no epidídimo, a primeira coisa que a gente vai observar é a presença aqui dos ductos epididimários. Então, estes espaços aqui, ó, que eu vejo, né, parece que está flutuando aqui em branco, ó, isso aqui é um ducto epididimário, tá? Então, nós temos vários ductos epididimários aqui espalhados no epidídimo, tá? Então, esse ducto, na verdade, ele é né? Então, aqui dá a impressão que a gente tem vários, né? Mas por quê? Porque ele é um único ducto, mas ele é muito longo e enovelado. E aí, quando vai fazer o corte histológico, dá a impressão que é um monte, mas é o mesmo cortado. Porque como ele é todo enovelado, quando corta, aparece dessa forma aqui, tá? Mas é um único ducto. Então, a gente dá a impressão que a gente tem várias dessas estruturas, mas é um ducto epididimário. Além desse ducto, o que a gente vai ter? A gente vai ter o epitélio, né, que forma aqui, ó, esse ducto. A gente vai ter aqui o epitélio que forma esse ducto. Esse epitélio nós classificamos como um epitélio pseudoestratificado colunar com presença de estereocílios, tá? Então, ele é colunar porque ó, a célula parece, né, uma coluna mesmo. Ela é mais alta do que larga, né? Então, ela é mais comprida, a base dela é menor do que a altura dela. Exatamente o que a gente vê aqui, ó. A base dela é aqui, a altura dela é aqui. Então, a altura é muito maior que a base. E pseudoestratificado porque em alguns momentos, ó, como por exemplo aqui, a gente tem a impressão, ó, que nós temos mais de uma camada, e na verdade nós temos uma única camada aqui. A diferença é que o formato da célula, ele se altera um pouquinho e a gente tem a impressão que a gente tem mais de uma camada aí. E nós temos
nesse epitélio, ó, se a gente aumentar ainda mais, a gente consegue ver um monte de risquinho aqui, ó, nessa região que nós chamamos de região apical dessas células. Olha como parece um monte de risquinho. Vou correr aqui, ó. Olha aqui, aqui tá bem visível, ó, todos esses risquinhos aqui. Isso aqui são os estereocílios, tá? Então, esse epitélio aqui, ó, ele vai participar da absorção e também da digestão dos corpos residuais das espermátides, tá? Que vão sendo ali eliminados durante a espermatogênese. Então, conforme a espermátide vai se degenerando ali, algumas partes dela, esse epitélio vai aí ajudando, né, na absorção e na digestão dessas estruturas, desses corpos residuais, tá? Então, aqui a presença aí desses estereocílios. E também, se a gente diminuir aqui, nós vamos observar que nós temos aqui, ó, em volta dos ductos, ó, se a gente olhar aqui, ó, em volta aqui dos ductos, ó, bem rosinha mais escuro aqui, ó, aqui, isso aqui, em volta dos ductos nós vamos ter camadas aí de células musculares lisas, tá? Então isso aqui é músculo liso, então a gente vai ter camadas de células musculares lisas e nós vamos ter também aqui tecido, né, nessa região aqui, nós vamos ter também tecido conjuntivo frouxo. Esse músculo liso aqui, ele é extremamente importante, por quê? Porque a contração dele vai impulsionar os espermatozoides, tá? Então vai mover esses espermatozoides aí no fluido ao longo desses ductos, né? E depois ao longo do ducto deferente, né? Durante o momento da excitação sexual. Então essa é a grande importância da presença desse músculo liso aqui, que durante a contração acaba empurrando aí o líquido dos espermatozoides em direção ao ducto deferente e depois para que ele seja, né, eliminado através da uretra ali no momento da excitação sexual. Então, aí no epidídimo, essas são as características importantes que precisam ser observadas. Voltando lá na nossa aula, nós temos a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de próstata, tá? Então, nessa lâmina de próstata, o que a gente vai observar? A presença da uretra prostática, tá? Então, lá na uretra prostática, a presença do epitélio de transição, lembrando que nós estamos observando o sistema reprodutor masculino, tá? Então, a uretra tanto é o canal pelo qual vai ser eliminada a urina, que vem lá da bexiga, como também vai ser o canal, a estrutura que vai eliminar o sêmen, tá? Então, no sistema reprodutor masculino, no homem, a uretra, ela tem essa ligação com esses dois sistemas, sistema renal, ou excretor, e também sistema reprodutor. Além da uretra prostática, nós vamos observar também as glândulas prostáticas, tá? Que são glândulas que são classificadas como tubo-alveolares ramificadas compostas, tá? Então, essa é a classificação que essas glândulas têm. E essas glândulas, elas estão envoltas por um tecido conjuntivo e também por um tecido muscular. E também vamos observar dentro aí, né? Aí nas lâminas de próstata, nós também vamos observar dentro dessas glândulas tubuloalveolares a presença de concreções prostáticas, tá? Então, nós vamos observar essas estruturas aí na nossa lâmina de próstata. Então, vamos lá abrir a nossa lâmina de próstata para a gente observar a presença dessas estruturas. Então, vamos abrir aqui nossa lâmina de próstata. Então, aqui nós conseguimos observar, né, a próstata como um todo. A próstata, ela é uma glândula que é uma glândula acessória do sistema reprodutor masculino, junto com as glândulas bulbouretrais, com a vesícula seminal, são todas estruturas que são classificadas como glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. Aqui nós vamos observar algumas estruturas. A primeira delas é a presença dessa cápsula aqui, ó, se a gente olhar, ó, né, tem uma cápsula que reveste aqui todo
próstata. Ó, essa cápsula aqui é uma cápsula fibroelástica e ela é rica em músculo liso. Além da cápsula, nós podemos observar aqui também a uretra prostática, que é isto daqui, ó. E é nessa região aqui que nós vamos observar a presença do epitélio de transição. Além dessas estruturas, nós temos tudo isso aqui, ó, que parece que tem um monte de espacinho em branco dentro, ó. Tudo isso daqui é glândula túbulo-alveolar, tá? Então, tudo isso daí é glândula túbulo-alveolar. Se a gente aumentar aqui, ó, vamos começar pela nossa uretra prostática aqui. Vamos começar aqui pela nossa cápsula, lá em cima. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, aqui para a gente observar a presença da cápsula, olha aqui. Então, nós temos aqui, ó, bem nítido, bem fácil de observar a presença dessa capa fibroelástica aqui, circundando aqui a estrutura, tá? Então, é uma cápsula fibroelástica rica aqui em músculo liso. Se a gente olhar, ó, a gente consegue ver o músculo liso aqui nessa estrutura. Nós temos aqui, ó, essas são as glândulas túbulo-alveolares. Essas glândulas, se a gente aumentar aqui, ó, e observar o epitélio, né, que reveste aqui, ó, o epitélio dessas glândulas, ele é um epitélio que nós chamamos de epitélio cuboide, tá? Então, ó, se a gente olhar aqui o formatinho, ó, parece um cubo mesmo o formato dessas células. Por isso que é um epitélio cuboide, mas a gente ainda pode encontrar aqui também epitélio pseudoestratificado colunar. Qual que é a importância dessa estrutura? A importância é que ela sintetiza enzimas como, por exemplo, a fosfatase ácida, né, a fosfatase, também é produzido aí a fibronolisina, e essa fibronolisina junto, né, aqui com com um antígeno específico prostático, que é o PSA. Então, esse antígeno específico prostático o PSA, exatamente o que é usado como um marcador lá no sangue, né, em exames de sangue, para avaliar a normalidade da próstata. Então, geralmente, quando você vai fazer exame de próstata, se suspeita de alguma coisa, o que o médico pede? Pede esse PSA, tá? Que é o antígeno específico prostático. Então, esse antígeno, juntamente com o ácido prostático aqui, com a fibronolisina, vai liquefazer o sêmen, tá? Então, a função aqui é exatamente essa, de contribuir para a porção fluida do sêmen, tá? Então, essa é a função aqui da nossa próstata, ok? Se a gente aumentar um pouquinho mais aqui, acho que a gente está no máximo que ela vai, aqui, então a gente consegue observar a presença desse epitélio mais cuboide, né, aqui da próstata, das glândulas túbulo-alveolares, ok? Se a gente olhar, nós temos aqui, né, em volta tecido conjuntivo, nós temos fibras musculares aqui em volta, lisas, e aqui dentro, ó, essas são as concreções prostáticas, tá? Então, essas são as concreções prostáticas, que na verdade são depósitos pequenos, ó, né? Então, a gente vê que não é uma quantidade tão grande, porque a gente consegue ver aqui o lúmen dessas glândulas. Então, são depósitos pequenos de material orgânico que vão se acumulando aqui dentro dessas glândulas túbulo-alveolares, tá? Então, a grande importância, a função aqui da próstata é exatamente contribuir para a porção fluida lá do sêmen. E lembrando que a próstata é uma glândula acessória, né? É uma glândula acessória do sistema reprodutor masculino. Vamos diminuir aqui um pouquinho para a gente observar lá a região aqui, ó, da uretra prostática, tá? Então, essa aqui é a região da uretra prostática. Então, vamos aumentar para a gente observar. Esse epitélio que reveste aqui, ó, a uretra, esse epitélio aqui, ele é um epitélio que nós chamamos, que nós classificamos como um epitélio de transição, tá? Então, se a gente olhar aqui todo o revestimento aqui, ó, olha aqui do outro lado, que correu muito para a gente observar. Se a gente olhar aqui, ó,
é um epitélio de transição, esse epitélio aqui da uretra prostática, tá? Então, essas são as características que precisam ser observadas aí nessa lâmina. Voltando lá nas nossas lâminas desse procedimento, dessa primeira parte da nossa aula, nós temos agora uma outra estrutura que a gente vai observar. Nós vamos observar as características anatômicas agora do pênis, que também faz parte do sistema reprodutor masculino, tá? Então, o que a gente vai observar lá na nossa lâmina de pênis? Nós vamos observar a presença da pele, a presença da túnica albugínea, a uretra e o corpo esponjoso e os corpos cavernosos nessa lâmina, tá? Então, nós vamos, a partir de agora, buscar na nossa lâmina digital a presença aí dessas estruturas. Vamos lá, então, no nosso laminário digital para a gente observar a lâmina de pênis. Então, subindo aqui está a nossa lâmina de pênis. Essa é a visão geral da nossa lâmina de pênis. O que nós vamos conseguir observar aqui nesse geral? Primeira coisa que a gente consegue observar, isso aqui é a uretra, tá? Então, essa estrutura aqui, isso aqui, ó, é a uretra. Uma outra estrutura que nós temos aqui é o corpo esponjoso. Aqui em volta, né, da uretra, nós vamos ter o quê? O corpo esponjoso. Aqui, ó, eu tenho um corpo cavernoso e aqui eu tenho outro corpo cavernoso, tá? Então, esse é o corpo cavernoso. Nós temos ainda aqui dentro, aqui como estrutura, aqui essa região mais externa aqui, ó, que é a pele, tá? Então, essa região aqui mais externa, eu vou ter aí a pele. E depois, abaixo da pele, eu vou ter uma primeira estrutura aqui, essa região aqui, que é a minha face superficial. Abaixo da face superficial aqui, eu vou ter o quê? A minha fáscia, que a gente chama de fáscia profunda. E depois dessa estrutura, eu vou ter aqui, ó, revestindo, né? Aqui toda a estrutura aqui interna, eu vou ter o quê? A minha túnica albugínea. Tá? Então, aqui, ó, nós temos a túnica albugínea, ok? Revestindo aí essas estruturas. O que mais que eu consigo observar aqui? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, eu vou ter o que aqui? Se eu for olhar aqui, vamos pegar essa região aqui, ó, do corpo cavernoso, tá? Então, esse aqui é aqui é o outro, ó, tá? Então, vamos pegar essa região aqui do corpo cavernoso. Vamos aumentar aqui, conseguir observar. O que eu consigo observar aqui? Né? Aqui eu vou conseguir observar o quê? A estrutura do corpo cavernoso que está aqui dentro e essa estrutura aqui que é a minha túnica albugínea, que é o quê? Tecido conjuntivo denso. Tá? Então eu consigo observar que a túnica albugínea é formada aqui, de tecido conjuntivo denso. Esse corpo cavernoso faz parte do que a gente chama de corpo erétil do pênis, tá? Então, ele vai apresentar aqui, se a gente procurar aqui, a gente vai achar uma grande quantidade de espaços venosos. Então, tudo isso em branco que a gente vê aqui, ó, vou diminuir para a gente ver. Tudo isso em branco que a gente vê aqui, tudinho, parece um espaço vazio, tudo isso aí vai ser espaço vascular. Tá? Então, aí, tudinho espaço vascular, que são separados aqui por trabéculas de tecido conjuntivo, de fibras de tecido conjuntivo. Então, se a gente olhar, ó, né, aqui a gente tem trabéculas de fibra de tecido conjuntivo e também nós encontramos células musculares lisas, tá? Aqui nessa estrutura. Então, quando tem a ereção do pênis, o que vai acontecer? Essa musculatura lisa vai toda se contrair. Isso por ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Além dessa ação, o que acontece? Essas regiões, esses espaços venosos aqui, espaços vasculares aqui, eles dilatam e com isso aumenta a quantidade de sangue aí nessa região, tá? Esses espaços vasculares, eles são revestidos por um endotélio. Então, bem aqui essas camadinhas mais fininhas aqui externas são, né, formam aí o endotélio
que reveste aqui esses espaços vasculares, tá? E nós temos, então, lembrando aí as trabéculas de tecido conjuntivo, ó, né? Aqui, trabéculas de tecido conjuntivo e também de músculo liso aqui nessa região do corpo cavernoso. Vamos diminuir aqui. Então, aqui é minha túnica albugínea, eu vou aqui para a minha região, onde eu tenho a uretra. Então, isso aqui é a uretra e isso aqui é o corpo esponjoso, tá? Então, aqui o corpo esponjoso também faz parte do tecido erétil do pênis. Aqui, se a gente olhar aqui, o que que a gente vai ter? Essa, né, região mais externa aqui é a fáscia, aqui, ó. Nós temos aqui a fáscia superficial, aqui a fáscia profunda e aqui, ó, a túnica albugínea revestindo aqui o corpo esponjoso e a uretra no seu interior, tá? Aqui também eu vou ter os espaços vasculares, por isso que também é um tecido erétil, tá? Então, todos esses espaços brancos aqui, ó, que eu tenho aqui, são espaços vasculares, ó, tudo isso aqui é espaço vascular. E aqui a mesma coisa, né? Aqui a ação, a ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático leva ao quê? A vasodilatação, né, desses vasos. Então, esses vasos, eles aumentam de tamanho, eles começam a represar muito mais sangue, conter muito mais sangue no seu interior. E esse tecido erétil aqui também tem fibra muscular, ó. Também tem fibra muscular lisa. Essas fibras se contraem aí no momento da ereção. Se a gente aproveitar aqui, ó, aqui é o epitélio da uretra, né? Então, aqui, esse epitélio aqui, ó, é um epitélio, ó, que é classificado como pseudo-estratificado colunar, tá? Ele parece que tem várias camadas, mas é uma única camada e é um epitélio colunar. Okay? A maior parte da uretra é esse epitélio. Depois, quando vai chegando mais próximo ali da região da glândula, o epitélio ele muda um pouquinho, mas a maior parte dele é esse epitélio aqui que nós classificamos como epitélio pseudo-estratificado colunar. Ok? Então, essas são as características importantes que precisam ser observadas aí no nosso tecido do pênis. Nós observamos, então, várias características histológicas do sistema reprodutor masculino e agora nós vamos começar a observar as características histológicas do sistema reprodutor feminino. Então, nós vamos começar por uma das estruturas desse sistema, que é o ovário, né? Então, vai ser lá no ovário que nós vamos ter a formação do gameta feminino. Então, é lá que a gente vai ter, né, a região em que nós vamos encontrar os folículos ovarianos. E a gente vai encontrar em diferentes fases de maturação, em diferentes fases de desenvolvimento, que, né, na verdade, depois vão acabar formando o gameta feminino, que vai ser disponibilizado todo mês para que, né, em algum momento ocorra aí a fecundação, a formação de um zigoto e o desenvolvimento de um embrião, né, o desenvolvimento de um novo ser, ok? No ovário, o que a gente vai observar? O epitélio de revestimento, nós vamos observar a presença da túnica albugínea, nós vamos observar as duas regiões, né, do ovário, que podem ser chamadas de regiões ou zona, tá? A zona cortical, que é a zona mais externa desse ovário. Lá nós vamos procurar os folículos ovarianos, que vão estar em diferentes estágios de crescimento, e a zona mais interna, a região mais interna desse ovário, que é a zona medular, que é rica em vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e lá nessa região da zona medular, a gente também consegue encontrar a presença de nervos, tá? Então, nervos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos vão estar presentes aí nessa região. Vamos lá, então, para o nosso laminário digital, para a gente observar aqui a nossa lâmina de ovário. Então, aí o nosso todo, né? Então, a gente observa aí a estrutura, que é uma estrutura mais ovoide, né, do ovário. O sistema reprodutor feminino, ele contém 2 ovários, né? No normal é que se contenha 2 ovários, um de cada lado do útero.
embora em algumas mulheres às vezes algumas mulheres apresentem somente um dos ovários, tá? Mas no geral as mulheres apresentam aí 2 ovários. O ovário ele vai então ser constituído aqui por essa região, ó, mais clara que a gente vê aqui dentro, ó, mais interna, essa é a região medular. Olha o tanto de vaso sanguíneo, ó. Tudo isso com esses rosinha mais intenso aqui, ó, isso aqui tudo é célula sanguínea dentro de vaso. Então, essa região aqui é rica em vasos sanguíneos. Essa é a região que nós chamamos de região medular ou zona medular. Essa região mais fora, aqui mais escura, aqui mais externa, essa é a região cortical ou zona cortical. E é nessa região que nós vamos encontrar aqui, ó, né, os folículos ovarianos, né, ou as nossas células germinativas em diferentes estágios aqui, ó, de desenvolvimento, tá? Então, nessa zona aqui que nós chamamos de zona cortical. Circundando essa zona cortical, nós vamos ter aqui, bem aqui externamente, nós vamos ter a túnica albugínea, que aqui é formada de tecido conjuntivo denso. Mais fora da túnica albugínea, a gente vai ter que aumentar para observar aqui, ó, vamos aumentar para a gente ver exatamente essa região. Aqui, ó, é a minha túnica albugínea. Deixa eu procurar aqui, acho que é mais aqui para essa região aqui, que eu vou conseguir observar a presença aqui, ó. Ó, aqui, porque como o corte é feito, né, do tecido que tem, né, uma justa posição ali com o peritônio, com outros órgãos, a hora que desloca e vai fazer o processamento histológico, acaba deslocando aqui esse epitélio. Mas se a gente olhar, ó, a gente consegue ver uma fileirinha, ó, que está descontínua aqui, mas essa fileirinha de célula aqui é exatamente esse epitélio que nós temos aí acima, né, mais externo que a túnica albugínea, e que é formada aí por, que é classificado como um epitélio simples, porque é só uma camada de células, e são células que são ou cúbicas ou pavimentosas, tá? E essa camada de célula aqui, ela é contínua lá com o peritônio visceral, por isso que aqui às vezes só parece como se tivesse rompido, tá? Porque boa parte dela, na hora que é removida, fica lá grudada mesmo no peritônio visceral. Essa daqui é a túnica albugínea, ó, tá? Então, essa daqui, essa camada aqui, ó, é a túnica albugínea, que é formada de tecido conjuntivo denso não modelado. Se a gente diminuir aqui um pouquinho, essa região aqui, ó, é tudo região, ó. Isso aqui tudo é região cortical, ó, ou zona cortical aí do ovário. E a gente encontra aqui, ó, os folículos ovarianos, ó, em diferentes fases de desenvolvimento, ó, em diferentes fases do desenvolvimento, tá? Então aqui esses mais que a gente vê aqui mais periféricos, ó, esses daqui mais periféricos, eles são os folículos que estão no início, na verdade, aí do desenvolvimento, né? São o que a gente chama de folículos primordiais, tá? Então, esses daqui, ó, mais arredondadinhos, que a gente vê aqui, ó, isso aqui tudo, ó, é folículo primordial. E se a gente correr a lâmina, a gente vai ver, ó, que isso aqui tudinho em torno, na região mais externa aqui, é tudo folículo primordial. E se a gente observar dentro desse folículo primordial, ó, eles são, né, aqui eles são mais arredondados, né, e tem aqui no interior dele, ó, isso aqui é o ovócito, tá? Então, é o ovócito, aqui ele está envolvido por uma única, ó, camada de células, tá? São células que nós falamos de células foliculares, ó, são células mais achatadas, tá? E esses folículos estão aqui, primordiais, estão aqui nessa região mais externa aí, na porção mais externa da região cortical, tá? Aqui em contato aqui com a túnica albugínea. E aqui, entre aqui esses folículos, tudo isso aqui, ó, é chamado de estroma, tá? Estroma ovariano. E é esse estroma aqui, ó, que vai sustentar
esses folículos, ok? E é um tecido, na verdade, é um tecido conjuntivo, e nesse tecido conjuntivo a gente tem a presença de fibroblastos, e eles, na verdade, eles estão dispostos como se fossem uns redemoinhos, ó, né? Então, a disposição dele é como se fosse redemoinhos, ó, tá? Então, aqui, essa região aqui é a região do estroma. Vamos observar aqui um folículo ovariano um pouco mais maduro. Vamos buscar um aqui um pouco mais maduro, pode ser esse aqui. Vamos observar as características aqui, ó, deste folículo ovariano. O que que ele traz de característica aqui? Se a gente for olhar, isso aqui, ó, é o ovócito, tá? Então, aqui eu tenho o meu ovócito. Isto daqui, esse halo rosa que a gente vê aqui, ó, isso daqui é a minha zona pelúcida, tá? Aqui, ó, eu tenho a minha coroa radiata. Então, isto daqui é a minha coroa radiata. Então, vai envolver aqui, né, o meu ovócito. Essa região aqui, ó, é a região que nós chamamos de cúmulos óforos. E nós vamos ter aqui, ó, essas células aqui. Vou aumentar aqui para a gente observar. Essas células aqui formam uma camada que nós chamamos de camada granulosa, formada aí pelas células da granulosa, tá? Então, essas aqui são as células da granulosa. Externamente, nós vamos ter essa, né, região aqui, ó, que parece um círculo mesmo em volta aqui, ó, do meu folículo, ó, consigo correr esse círculo aqui, ó, que tem uma camada mais interna e uma camada mais externa. Aqui, ó, a gente consegue diferenciar, ó, uma camada mais interna, uma camada mais externa. Essas daí são as células da teca, teca interna, teca externa. E essas células, elas se formam a partir de diferenciação aqui, ó, do estroma, tá? Então, as células aqui do estroma se diferenciam e formam aqui essas camadas da teca, ok? A teca mais interna aqui, ó, elas têm células mais poliédricas, o núcleo é mais redondo, o citoplasma delas é mais acidófilo, e essas células produzem esteroides. As células aqui, ó, dessa região, que é a teca externa, elas são células que se assemelham muito, a morfologia dela, às células aqui do estroma, tá? Mas aqui elas estão organizadas, ó, concentricamente. A gente consegue observar que elas estão organizadas concentricamente aqui em torno desse folículo. Se a gente diminuir aqui, só para a gente observar, ó, isso aqui já é um folículo que nós chamamos de folículo antral. Por quê? Porque ele já tem o antro bem desenvolvido. Aqui a gente tem o início da formação dessa estrutura aqui, que a gente chama de antro, parece esse espaço vazio. Aqui, esses folículos aqui, ó, eles já são classificados como folículos antrais. Por quê? Porque eles já têm esse antro bem desenvolvido. E aqui mostrando essa região aqui, ó, entre aqui os folículos, que é a região do estroma, tá? Então, aqui nós temos um folículo antral mais avançado. E se a gente for olhar a outra parte aqui do ovário, nós vamos cair aqui nessa região, que é a zona medular. Vamos aumentar, então, aqui nessa região para a gente observar aqui as características dessa região. O que eu vou ter aqui na minha região ou zona medular? Eu vou ter tecido conjuntivo frouxo, tá? E esse tecido conjuntivo frouxo, ele é rico em vasos sanguíneos. Então, a gente olha aqui, ó, tudo tecido conjuntivo frouxo, ó, olha quanto vaso sanguíneo tem aqui. Isso aqui é vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Então, se a gente diminuir aqui, ó, a gente consegue observar a quantidade de vasos sanguíneos que estão aqui, ó, nesse tecido, nessa região do ovário que nós chamamos de região aí medular. Okay? Então, essas são as características que a gente precisa observar aqui nessa lâmina. Voltando lá para os nossos slides, nós vamos então agora observar
né, as características da tuba uterina, tá? Então, nós vamos buscar a camada mucosa, o epitélio colunar simples, que tem nessa região, a lâmina própria, a camada de músculo liso e a camada serosa. Então, vamos lá para a gente observar essas características na nossa lâmina de tuba uterina. Aqui nós vamos ter a região aqui, né, que nós chamamos de tuba uterina, a tuba uterina que tem, né, aí como função, né, de levar aí o espermatozoide até o óvulo e depois levar, né, esse óvulo lá em direção ao útero. Nós vamos observar aqui que essa região aqui é a camada mucosa, essa região aqui é a camada muscular e essa aqui é a camada serosa. Se a gente aumentar aqui, ó, nós vamos observar esse epitélio aqui, tá bem difícil aqui, ó, mas aqui a gente consegue ver, ó. Aqui nós temos a camada mucosa, né, a presença dessas pregas. O epitélio aqui, ele é simples, colunar, tem células secretoras, tem células ciliadas aqui para facilitar a captação dos ovócitos. E também, né, nós vamos observar aqui, ó, abaixo dessa camada, deixa eu diminuir para a gente observar, a presença aqui de músculo liso, tá? Então, nós vamos ter músculo liso depois aqui, ó, deixa eu diminuir, dessa camada, nós vamos ter aqui o músculo liso, camada de músculo liso, e aqui a camada serosa, ok? Então, essas são as características que precisam ser observadas aí na lâmina de tubo uterina. Voltando para o nosso slide, nossa próxima lâmina é a lâmina de cordão umbilical. O cordão umbilical ele é formado depois que houve a fecundação e que o embrião está se desenvolvendo. O que é que a gente vai observar lá? As artérias umbilicais, a veia umbilical e a presença da geleia de Wharton, tá? Então, lá na nossa lâmina, vamos lá para a gente observar, nós temos aqui o cordão umbilical, a geleia de Wharton é essa região aqui, ó, em torno desses vasos sanguíneos. Nós temos duas artérias e uma veia, tá? Aí presentes. E essa região aqui, ó, que é a geleia de Wharton, é tecido conjuntivo mucoso, envolve aí esses vasos sanguíneos, tá? Aqui ele tem um aspecto de geleia, por isso que chama também de geleia de Wharton, porque aqui a gente tem, né, uma matriz aqui, uma substância fundamental amorfa que tem pouquíssimas fibras colágenas e são bem delgadas. Se a gente aumentar aqui, ó, tem um aspecto, a gente vê que é fibras bem delgadas desse tecido conjuntivo e é composto, né, principalmente por ácido hialurônico, tá? Então, essas são as características principais que a gente tem que observar aí nessa lâmina de cordão umbilical, ok? Agora que nós finalizamos essa parte da nossa aula, nós vamos então agora para a observação anatômica das estruturas do sistema reprodutor feminino e masculino. As principais delas, as que são mais, né, que tem mais função relacionada aí com reprodução. Então vamos lá para a gente ver como que nós vamos proceder nesse momento. Aqui nós vamos, então, utilizar, né, o nosso atlas digital, a nossa base OVID, mais uma vez, para observar as estruturas aqui do sistema reprodutor masculino e feminino. Lá no sistema reprodutor masculino, a gente vai observar os órgãos pélvicos, os órgãos genitais externos, e no feminino, nós vamos também observar os órgãos pélvicos, né, e aí entra útero, tubo uterino, ovário, entre outras estruturas, e também os genitais externos, ok? Então, nós vamos observar essas estruturas utilizando aí a nossa base OVID para que a gente consiga, né, observar todas essas estruturas do sistema reprodutor. Então, nós vamos lá para a nossa base OVID, vamos abrir a base OVID. Aqui na base OVID, nós vamos buscar, se a gente correr aqui para baixo, vamos correr aqui para baixo, a gente clica aqui em Reproductive System, aqui é o masculino, tá? O que que a gente vai observar? Que o sistema reprodutor masculino, algumas estruturas estão presentes fora do corpo. Que estruturas estão fora do corpo? O pênis,
e também aqui os testículos que estão envoltos pela bolsa escrotal. Então, são estruturas externas aí do sistema reprodutor masculino. Se a gente olhar aqui o pênis, deixa eu remover aqui esse tegumento. Deixa eu clicar aqui, tirar a fáscia, para a gente conseguir observar. O que eu vou conseguir observar aqui? Se eu girar aqui, ó, vou observar aqui que nós temos, deixa eu remover aqui, aqui, né, a túnica albugínea que vai revestir. Removendo a túnica albugínea, nós vamos ter o quê? Os corpos cavernosos, né, que são 2. E aqui mais posterior, ó, deixa eu tirar isso aqui. Aqui mais posterior a gente vai ter, né, tirando a nossa face, nós vamos ter aqui o corpo esponjoso. Aqui é a região da glande. Se a gente remover aqui, ó, o que a gente consegue observar? A uretra, né? Então, o sistema reprodutor masculino, a uretra tanto faz parte do sistema excretor como do sistema reprodutor, porque tanto a urina como o sêmen vão passar aqui pela uretra para ser eliminados aqui para o meio externo. Tá? Então, a uretra ela vai adentrar aqui o abdômen em direção, né, à bexiga. Tá? E vai, né, lá na frente, nós vamos observar que existe o ducto ejaculatório que vai ter aí uma conexão com essa uretra e vai ser o local onde esse sêmen vai ser despejado, vai ser ejetado, tá bom? Então, aqui é a uretra. Aqui nós temos o testículo, ele é envolto pelo escroto, né? O escroto que uma das funções dele é manter, né, assim, proteger essa estrutura. Esse testículo ele está fora ali do corpo do homem, né? Isso é importante para manter a temperatura inferior à temperatura corporal. Aqui nessa região aí, nós vamos ter aqui do escroto, nós vamos ter os testículos, são 2, tá? Um de cada lado aqui, ó. Tá? Aqui dentro tem outro. Então, nós vamos ter o testículo e vamos ter aqui o epidídimo. O testículo, se a gente abrir ele aqui para observar, o que ele vai ter aqui no seu interior? Os túbulos seminíferos, tá? Então, ele vai ter aí dentro dele os túbulos seminíferos, é o local onde a gente tem produção de espermatozoide, onde são produzidos os hormônios sexuais masculinos, né, a testosterona. E aqui, ó, nós vamos ter o epidídimo, que vai originar aqui o vaso ou ducto deferente, e esse vaso ou ducto deferente vai acabar passando aqui, ó, se a gente observar, para dentro da cavidade abdominal. Então, deixa eu tirar aqui para a gente observar, ó. Ele passa aqui, ó, para dentro da cavidade abdominal e vai para a região aqui, ó, posterior. Vamos virar aqui. Aqui para a região posterior, que depois vai acabar, né, desembocando lá na uretra aqui por dentro, tá? Então, ele acaba desembocando aí na uretra, tá? Aqui é a região do epidídimo. Vamos remover esses ossos aqui, ó. Vai ficar mais fácil da gente observar o sistema reprodutor masculino. Então, tirando aqui essa região aqui de pele, né, tirando esses ossos, para a gente conseguir observar aqui essas estruturas. Então, aqui também. Então, se a gente for seguir aqui, né, mais para a região interna, o que a gente vai observar? A gente vai observar aqui isso aqui. Então, a gente vai observar aqui. Aqui nós temos a bexiga. Desculpa, aqui nós temos a bexiga, aqui em cima. Vamos descer um pouquinho mais, senão a gente não vai conseguir observar. Aqui nós temos a bexiga, nessa região aqui. Então, tudo isso aqui é bexiga. Aqui nós temos a próstata, tá? Que vai se abrir diretamente lá na uretra e vai secretar lá um líquido leitoso, ligeiramente ácido. Nós temos ainda aqui a vesícula seminal de um lado e do outro, né? A vesícula seminal, que é glândula acessória, as vesículas, né? São glândulas acessórias aí do sistema reprodutor masculino. Também elas contribuem para a formação do sêmen, né?
E esse líquido viscoso que elas produzem é um líquido alcalino que ajuda a neutralizar o ácido do sistema genital feminino, também nutre o espermatozoide, também contribui para a motilidade desse espermatozoide. Nós temos aqui embaixo, ó, da próstata, as glândulas bulbo-uretrais. As glândulas bulbo-uretrais, elas participam também da produção do sêmen, contribuem aí com um líquido mais alcalino. Tá? Então, vai ajudar a lubrificar o revestimento da uretra, também ali a região, né, do pênis ali durante a relação sexual, tá? Aqui, ó, nós temos os ductos deferentes que vão se desembocar aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar isso aqui. Vai ficar mais fácil e acabam se desembocando aqui dentro. E aqui, ó, nós temos, né, a uretra. Tá? Que é onde vai servir aí tanto, né, para a passagem aí do sêmen quanto também da urina, ok? Nessa região mais aqui. Aqui, ó, nós temos a glândula bulbo-uretral, ou também pode ser chamada de glândula de Cooper, ok? Essas são as principais estruturas do sistema reprodutor masculino que nós temos que observar aqui no nosso Atlas Digital. Voltando, né, lá no início, no nosso menu lá, nós vamos procurar aqui, ó, vamos aqui no search, que é mais rápido da gente achar, internal reproductive, tá? Aqui a gente acha o sistema reprodutor feminino, ok? Então, a gente vai aqui subir um pouquinho. Aqui nós temos a genitália externa, tá claro que a gente está sem pele, sem nada aqui, mas mais uma visão dessa genitália externa. Então, a gente vai aumentar aqui para a gente observar. Nós temos aqui, né, mais externamente o lábio menor. O lábio maior aqui não está aparecendo porque está mais por fora. Essa região aqui vai compreender aqui o orifício da uretra, tá? Então, aqui a uretra é um canal separado do sistema excretor. O sistema excretor e reprodutor não se comunicam, porque aqui eu tenho o meu orifício da uretra, o ósseo da uretra, e aqui eu vou ter o meu canal da vagina, tá? Então, o sistema reprodutor no feminino e excretor não se comunicam, existe um canal para cada um. Aqui a região do clitóris, formando aqui essa estrutura da genitália externa. Se a gente remover essa estrutura aqui, ó, o que a gente consegue observar? Vamos tirar isso aqui. Removendo aqui, ó. Vamos tirar toda essa estrutura daqui. O que a gente consegue observar aqui? O canal vaginal, né? Então, ali a gente consegue observar, ó. Aqui, ó, nós temos a uretra, né? Porque a gente tinha o ósseo da uretra aqui. Então, aqui nós temos a uretra. Vamos remover a uretra. Vou remover aqui o esfíncter uretral, tá? Vou remover aqui também esse ligamento pubo-uretral. E aqui, ó, nós temos, ó, essa região aqui é o canal vaginal, tá? Então, aqui nós temos o canal vaginal e esse canal vaginal, ele vai terminar aqui na região, né? Se a gente adentrar aqui na região do útero. Vou tirar aqui essa fáscia para a gente conseguir observar, tá? Aqui é a minha bexiga, ó. Vou remover a bexiga daqui para ficar mais fácil da gente ver, tá? Que é onde a uretra ia se finalizar, na verdade, onde ela inicia, né? Removendo aqui as estruturas, a gente consegue observar, então, aqui, ó, a vagina. Vamos remover também aqui a sínfise púbica e os ossos do quadril aqui, para a gente conseguir ter uma vista melhor aqui dessas estruturas. Então, removendo aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu remover, deixa eu diminuir um pouquinho. Então, vamos remover tudo isso aqui, todos esses ligamentos, fáscia, membrana, tudo isso aqui a gente vai tirar para a gente conseguir observar melhor aqui essas estruturas do sistema reprodutor feminino.
tá? Que é as principais estruturas que nós temos aqui. Então, vamos tirar tudo isso aqui, tem que ter paciência, porque a gente não tem como remover tudo de uma vez, então a gente vai removendo. É bom que a gente vai observando quais são, né, as estruturas que tem aqui acessórias a esse sistema. Então, vamos tirar aqui. Lembrando que o sistema reprodutor feminino é o sistema que vai produzir o gameta feminino, né? E é lá no sistema reprodutor feminino que a gente vai ter o desenvolvimento do embrião, porque ele precisa implantar aí no útero para que ele possa se desenvolver. Isso falando de uma gestação normal, né? Porque quando a gente tem uma gestação ectópica, a implantação acontece fora ali da parede do útero, tá? Então, por isso que é tão de risco uma gravidez aí, que a gente chama de gravidez ectópica. Mas o comum é que o embrião cresça aqui na parede do útero, tá? Então, o sistema reprodutor feminino tanto produz o gameta feminino, como, né, o que é o óvulo ali, que a gente chama de óvulo, né, que é ali ovulado, para que ele encontre o espermatozoide, quanto também ele vai ser o local para implantação e gestação desse embrião. Então, aqui a gente tem, ó, o canal vaginal. Então, se a gente remover aqui o canal vaginal, ele vai finalizar aqui nessa região aqui, que é o útero, né? Então, aqui, ó, eu tenho a região do cérvix, tá? Essa é a região do cérvix uterino. Aqui, ó, eu vou ter o colo do útero, tá? Em contato aqui, é uma abertura que vai, né, fazer o contato aqui entre o útero, a cavidade uterina e ali a vagina, né? Então, aqui eu tenho o cérvix uterino, colo do útero. Aqui, ó, é o corpo. Aqui é a região do corpo do meu útero, dos dois lados, tá? Então, essa é a região do corpo do útero. E aqui em cima, ó, eu tenho o fundo do útero. É a região de fundo de útero, tá? Aqui, se eu remover aqui o útero, aqui essa estrutura, e observar internamente aqui o útero, o que que eu vou observar aqui? Então, aqui minha região de cérvix uterino, ó. Tá? Aqui é a região do cérvix uterino, aqui é o colo do útero. Essa cavidade aqui é a cavidade uterina e esta daqui é a parede do útero. A parede do útero internamente aqui, ela vai ser revestida, aqui é a cavidade uterina, tá? Ela vai ser revestida, toda essa cavidade, pelo endométrio. Tá? A parede do útero é dividida em 3 camadas, a mais interna é essa aqui, é o endométrio. Nós temos aqui a camada intermediária, deixa eu ver se aqui a gente consegue, essa camada intermediária aqui, ó, é o miométrio, né? E aí esse tecido ele é rico, essa camada ela é rica em células musculares lisas, então quando a mãe entra em trabalho de parto, ou quando, por exemplo, a mulher tem cólica menstrual, são essas células musculares que se contraem, dando aquela cólica, tá? Então, é aqui contribuição dessa contração dessa musculatura lisa. E revestindo aqui, bem aqui externamente, ó, nós vamos ter o perimétrio, tá? Que, na verdade, é uma cápsula aí de tecido conjuntivo que acaba aí revestindo esse útero, ok? Aí, né, nós temos aí o útero é o local, essa cavidade uterina aqui, o endométrio é o local em que o embrião ele vai se implantar. E se não houver fecundação, essa camada uterina aqui, esse endométrio, ele acaba descamando naquele período que nós chamamos de período menstrual, tá? Então, ali durante a menstruação. Além aqui do útero, nós vamos ter outras estruturas aqui no sistema reprodutor feminino. Então, vamos diminuir aqui, né? Vamos arrumar aqui a posição desse útero. Então, aqui eu tenho o útero. Em continuidade aqui com o útero, ó, eu vou ter a tuba uterina. Antigamente era chamada de trompa de Falópio, né? Mas hoje a nomenclatura mais usada é tuba uterina. E ela vai, então, se estender aqui lateralmente do útero
e mede aí mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento, e ela vai ser a via, né, em que o espermatozoide ele vai sair aqui do útero em direção aqui ao encontro do óvulo, e também depois a via em que o óvulo vai fecundado ou não vai ter para chegar aqui à cavidade uterina, se for fecundado, se implantar ou não, para ser ali eliminado, né, e depois a eliminação ali de parte da parede do endométrio pela menstruação. Tá? Então, nós temos aqui na tuba uterina essa região maior aqui, ó. Essa região maior aqui, ó, que nós chamamos de ampola, tá? Então, essa região é chamada de ampola, e essa daqui, ó, é chamada de istmo da tuba uterina, ok? No final aqui da tuba uterina, ela termina aqui, ó, nas fímbrias, tá? Então ela vai terminar nas fímbrias. As fímbrias são projeções, ó, que parecem dedos. Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó, para a gente observar. Então, as fímbrias, ó, aqui, elas parecem o quê? Uns dedinhos, tá? Então, são projeções aqui em forma de dedos e que estão ligados, né? Aqui, estão bem próximos aqui da região do ovário. Por que que é importante a fímbria estar aqui próxima do ovário? Porque o ovário, ele vai ovular o óvulo, e esse óvulo vai ser capturado por essas fímbrias e jogado aqui dentro da tuba uterina para que ele encontre o espermatozoide, tá? Então, a importância dessas fímbrias aqui é exatamente de capturar esse óvulo aí que foi ovulado, ok? Então, terminando aqui, né? Vamos remover aqui as fímbrias, só para a gente conseguir observar, nós temos ainda aqui o ovário. Vou tirar aqui a tuba uterina. Então, tirando aqui a tuba uterina, vamos voltar aqui na posição. Ó. Então, aqui é a continuação da tuba uterina. Tá? Então, nós temos 2 ovários. Os ovários são as gônadas do sistema reprodutor feminino. E vai ser aqui dentro do ovário que a gente vai encontrar os folículos ovarianos, as células germinativas femininas. Tá? Então, se a gente abrir aqui, ó, a gente encontra, a gente consegue observar aqui. Vamos chegar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cima, para a gente conseguir aumentar e visualizar. Ó. Então, vamos aumentar aqui, para que a gente consiga observar aqui, ó. Então, aqui nós temos um ovário seccionado, a gente consegue ver a porção interna desse ovário. Ele tem uma região mais interna aqui, ó, cheio de vaso sanguíneo, que é a região medular, zona medular do ovário, e aqui uma região mais periférica, ó, em que eu encontro as células germinativas, os meus folículos ovarianos, em diferentes estágios aqui de desenvolvimento, né? Desde o meu folículo primordial, o meu folículo maduro, né, o folículo de Graafi, e depois aqui já, né, a regressão dessa estrutura, o ovócito, ele é ovulado, e esse tecido que permanece aqui no ovário, ele vai se degenerar formando lá o corpo lúteo, que é extremamente importante no início da gravidez, porque é ele que vai produzir progesterona para manter esse embrião implantado lá no útero, e depois, né, esse corpo lúteo, ele vai se degenerando, né, e vira o corpo albicans, tá? Mas ele é extremamente importante para a manutenção da produção de progesterona no início da gravidez, até que se forme ali a região ali da placenta, para que comece a produzir também progesterona, tá? Então, ele que mantém aqui no início da gestação, tá? Então, aqui é o ovário. Aqui nós vamos ter o ligamento, né, que nós chamamos de ligamento ovariano, que liga, né, aqui o ovário, ó, vamos virar aqui, ó, o ovário ao útero, tá? Isso é só para manter a posição aqui do ovário, desse ligamento, o ligamento ovariano, só para manter essa posição do ovário. Nada, né, além de vasos sanguíneos e de nervos, passa aqui
ovário. Por quê? Porque o caminho desses óvulos que são ovulados é aqui, ó, a fímbria, a tuba uterina e cair aqui dentro da cavidade do útero, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, vai cair do ovário, as fímbrias vão capturar aqui, depois cai aqui na tuba uterina e da tuba uterina esse óvulo, né? Se ele encontra o espermatozoide aqui, ele vai ser fertilizado, então forma-se o zigoto e esse zigoto vai então ser levado até aqui dentro da cavidade uterina para que ele se implante nessa cavidade e dessa forma o embrião possa então se desenvolver, ok? Essas então são as estruturas aqui principais que nós temos do sistema reprodutor feminino. Então, voltando aqui no nosso sistema reprodutor feminino, só para a gente finalizar, as estruturas que nós temos aqui, né, no sistema reprodutor feminino. Então, aqui, mais uma vez, a vista geral desse sistema, lembrando, né, que todas essas estruturas, ó, útero, ovário, tuba uterina, fímbria, isso aqui, ó, né, e parte do canal vaginal, né, o canal vaginal todinho tá aqui dentro do abdômen, dentro dessa região que a gente chama de pelve. E só a genitália externa mesmo, ó, que vai estar aqui nessa região fora aqui desses ossos do quadril, tá? Então, toda a sustentação dessa região, que a gente chama de pelve, vai ser dada aqui pelos ossos e pelos ligamentos que fazem parte aí do quadril, ok? Então, com essas estruturas anatômicas, nós vamos finalizando a nossa quarta aula prática. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Lara. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí para quem entrou, né, posteriormente. Então, pessoal, a gente finaliza aí a aula de hoje. Só para retomar e depois, né, se vocês quiserem fazer algum comentário, a gente estudou um pouquinho na aula de hoje sobre anatomia e a parte histológica do sistema reprodutor feminino e masculino, associando com as suas funções, né? Que a gente pôde observar que são diversas funções aí que executam aí, que o nosso sistema reprodutor executa no nosso corpo para manter a manutenção do nosso corpo. E aí, através dessa função, né, que eles executam no nosso corpo, que nos ocasiona no quê? A nossa homeostasia, né, o equilíbrio do nosso corpo. Então, a gente pode observar que no decorrer dessa disciplina, estudando sobre a parte tegumentar, sobre a parte locomotora e agora reprodutora, a gente pode observar que cada um tem um espaço dentro do nosso corpo que é responsável por alguma manutenção, né, para nos manter aí executando todas as nossas funções de forma certa, né, de forma correta. E aí, né, o objetivo era esse, a gente identificar algumas partes histológicas, né, do nosso corpo aí em relação ao sistema reprodutor, né, e reconhecer também as suas funções, né? E aí eu gostaria agora de, né, passar para vocês aí, se vocês querem fazer alguma observação. Pessoal, vocês querem fazer alguma observação sobre a aula?